Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É a edição deste sábado. Já estamos no sábado, dia 21 de março de 2020. 21 de março, gente, um período histórico que nós estamos vivendo no mundo com a pandemia do coronavírus, né? Não se fala em outra coisa. Bem, mas vamos iniciar aqui porque tem várias notícias, não só sobre o Covid-19, o coronavírus, mas tem muitas outras notícias que você acessa aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, que é um jornal resumido. É um jornal com notícias resumidas para você se inteirar dos fatos atuais. Você acessa sempre no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, ontem eu falei aqui sobre o ator capixaba Estênio Garcia. Ele nasceu em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, e ele está com 88 anos e estava pedindo que algum autor de novela ou de série o convocasse para trabalhar, porque ele está desde 2012 sem atuar, mas está recebendo funcionário da TV Globo. Só que ele seria dispensado se até o fim do mês de março não houvesse uma convocação por parte de um autor para ele trabalhar, para ele atuar numa produção televisiva. E parece que surgiu, acho que ele ligou para a autora, a novelista Glória Pérez, e ela ficou de colocá-lo num projeto dela para 2021, não é para este ano. Ele fez o vídeo pedindo a escalação, depois ligou para a Glória Pérez, e vamos ver agora se ele será dispensado ou não. Ele recebe mensalmente pela Globo, mesmo sem estar atuando em novelas desde 2012, ele está com 88 anos. Agora, há uma luz no fim do túnel, porque a Glória Pérez ficou de colocá-lo numa produção dela para 2021, o ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver se o ator capixaba Estênio Garcia vai conseguir, né, continuar, então, como empregado da TV Globo. Bem, deixa eu ver mais informações. Tem muitas informações, eu tenho que selecioná-las porque é muita informação mesmo. Olha, uma menina foi baleada na região de Ulisses Guimarães. É aqui no Espírito Santo, hein, gente? Eu falo para o mundo, a internet vai para o mundo, então eu tenho que explicar às vezes que o bairro Ulisses Guimarães fica em Vila Velha, na Grande Vitória, região metropolitana do Espírito Santo. Pois houve uma troca de tiros, uma menina foi baleada. A troca de tiros foi entre a polícia e criminosos. Um ônibus, inclusive, foi incendiado na região. Minha Nossa Senhora, isso não deveria acontecer. Essa questão de incêndio de ônibus, nem de bala perdida atingir pessoas inocentes. São coisas que não condizem com a civilidade, né? Um país desenvolvido. Bem, vamos lá. É fato da vida, ocorrência policial, a gente divulga aqui. A gente divulga aqui para que vocês possam ter ideia, né, daquilo que ocorre no nosso estado, no nosso país, no mundo. Olha, Colatina não vai ter feira livre hoje. Hoje é sábado, dia de feira livre, dia 21 de março de 2020. Não vai ter feira livre porque a Prefeitura de Colatina está tomando medidas justamente para evitar a propagação da Covid-19, o novo coronavírus. Então, não haverá a feira livre. Bem, e tem um site, um e-mail, aliás, para as pessoas mandarem ou pedirem informações na Prefeitura de Colatina. É ouvidoria@colatina.es.gov.br. Então, você gosta de passar e-mail pedindo informações, enviando informações, ouvidoria@colatina.es.gov.br. E vale dizer que Colatina não tem
nenhuma pessoa com coronavírus. Graças a Deus, né? Não houve, tem pessoas suspeitas, mas nenhuma com coronavírus, pelo menos até ontem, no fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, porque eu fecho a edição no dia anterior para que a partir das 0 hora esse jornal eletrônico já esteja disponível. Até ontem não havia nenhuma pessoa com coronavírus em Colatina. E eu encontrei, sim, muitas pessoas sozinhas, que estão com dúvidas, estão, às vezes, apreensivas, com ansiedade. Gente, não vamos ficar ansiosos, não. Vamos continuar a nossa vida. Ficando em casa, orem, peguem a Bíblia para ler, para interpretar. Assistam missas na televisão, na própria internet. Ontem teve missa às 19 horas pelo site, pela rede social da Catedral de Colatina, facebook.com/Catedral de Colatina. Teve missa às 19 horas. Então, tem a internet, tem a televisão, tem livros para ler, tem a Bíblia, tem orações. A oração do terço em casa é importantíssima. Graças a Deus, então, muitas pessoas estão fazendo isso, rezando. É importante fazer isso. Em Linhares, por exemplo, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar estão fazendo rondas para orientar a população a não ficar nas ruas, porque é um momento de evitar transmissão desse vírus, porque é um vírus internacional e nós temos em nosso estado indústrias de mármore, granito, né? No caso é granito, eucalipto, portos, e muita gente viaja de navio, de avião, e muita gente também é assintomática, quer dizer, ela não passa os sintomas visivelmente. Às vezes os sintomas estão internamente, então ninguém sabe. Então é preciso tomar todo o cuidado. A Guarda Civil Municipal de Linhares e a Polícia Militar vão então fazer essa orientação nas rondas, orientando as pessoas a ficar no isolamento social, quer dizer, ficar em casa. É um período que vai passar. É um período que vai passar e nós esperamos que passe logo. Com a fé em Deus, vai passar rapidamente. E a secretária municipal de saúde de Colatina, Camila Hold, ela informou que o movimento na rua, pelas observações que ela fez, a equipe dela, a secretária Camila Hold disse que o movimento das ruas de Colatina já caiu um pouco, mas é preciso esse movimento ficar menor ainda. O idoso, principalmente, deve ficar em casa, assim como as crianças e adultos, todo mundo, não é só idoso, não. O adulto também. As unidades de saúde de Colatina são em número de 36. Todas elas estão funcionando. Então, os procedimentos que são eletivos não vão acontecer nesse momento, estão suspensos para atender os outros casos que são mais graves nesse momento de pandemia do coronavírus. Né? Porque é preciso ressaltar para as pessoas, olha, a primeira porta para você saber alguma informação é a unidade de saúde do seu bairro. As US, unidade de saúde, antigamente a gente falava posto de saúde. Procure inicialmente a unidade de saúde do seu bairro. Bem, os sintomas, quem tem um sintoma aí, perdão, de gripe, você está com uma síndrome gripal mais grave, com dificuldade de respirar, febre, dor de garganta, quem tiver com esses sintomas deve procurar a unidade de saúde. Mas não é qualquer coisa, não. É uma síndrome gripal mais grave. Dificuldade de respirar, febre, dor de garganta, e pode procurar a unidade de saúde para mais informações, para os encaminhamentos que se forem necessários. Fora disso, não. Fique em casa. Só vá se tiver esses sintomas
Ou então os sintomas da dengue, já que a dengue realmente faz com que a pessoa fique com o corpo bastante dolorido. Se for o sintoma da dengue, também procure a unidade de saúde. Essa medida de ficar em casa é por 2 semanas, 14 dias. Em Colatina só tem casos notificados, mas nenhum confirmado em Colatina, segundo a secretária. Nenhum confirmado. Há 11 casos notificados até ontem, segundo a informação que ela passou. Eu inclusive, tenho acompanhado, ela tem dado entrevistas a vários repórteres, isto é importante. Vamos a outras notícias, vamos lá. Notícias resumidas para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, deste sábado, dia 21 de março de 2020. Olha, comovida com a atual situação da pandemia do coronavírus, também chamada Covid-19, a apresentadora Xuxa Meneghel vai doar R$1 milhão para o Sistema Único de Saúde, o SUS, a fim de serem utilizados no enfrentamento do coronavírus. Olha que bom, né? Uma boa notícia e é uma demonstração de patriotismo e não esses que ficam criticando o governo, falando mal num momento tão delicado como esse, um momento de solidariedade. Parabéns a Xuxa por essa boa ação que foi informada na televisão pelo jornalista Felipe Campos. Já o outro jornalista, o Vladimir Alves, ele que fez aniversário ontem, eu estava vendo o programa A Tarde é Sul, e ele informou que o ex-vocalista Marquinhos, olha, é uma notícia assim que a gente se comove, o ex-vocalista Marquinhos, de 55 anos de idade, fundador da banda Reflexos, enfrenta grave doença. O paciente já fez várias sessões de hemodiálise. A enfermidade dele é um problema renal gravíssimo. O artista já perdeu um rim e o único que ficou funciona mal. Ele já teria emagrecido 17 quilos desde o início do seu sofrimento. O cantor e compositor receberia hoje, gente, olha, R$50 mensais ou R$400 de direitos autorais. Eu não sei se a informação que o Vladimir Alves passou é essa mesma. R$50 mensais ou R$400, eu achei muito pouco para direitos autorais, mas foi a informação do jornalista. Grande parte da Bahia já cantou seus sucessos musicais. Atualmente ele consome 24 comprimidos diariamente e tem alimentação especial com cálcio, mas sem fósforo. O tratamento que ele recebe é gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que é do governo federal, né, que utiliza os nossos impostos para tratar da saúde dos brasileiros, mas há uma despesa mensal paralela. Essa despesa mensal paralela chegaria a R$2.000. Não é fácil, né? Alguns integrantes da antiga banda seguiram a carreira gospel e outros permanecem na música secular. Vamos lá, outra notícia confirmada na tarde de sexta-feira. Ontem, a 6ª morte em São Paulo, em decorrência do Covid-19. É um senhor de 70 anos de idade que estava num hospital privado. Com esses 6 casos de São Paulo, né, isso até ontem, sexta-feira, e as 2 ocorrências do Rio de Janeiro, o Brasil soma 8 óbitos. Havia 621 casos da doença registrados no país até a tarde de ontem. Se for necessário, olha o que foi dito em São Paulo. O estádio do Pacaembu e o AMB poderão oferecer espaço para leitos hospitalares. Quem disse sobre esse assunto foi o prefeito da capital paulista, Bruno Covas. E a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que o alastramento do coronavírus é o momento mais difícil para os alemães desde a Segunda Guerra Mundial. Gente, o vírus atinge em peso a Europa, especialmente a Itália, Espanha e França. Já o jornalista Carlos Nascimento, do SBT, divulgou que foram registradas 627 mortes na Itália. 627 mortes na Itália, somente ontem, sexta-feira, até por volta das 15h30, gente, por conta do novo coronavírus. 627.
foi o pior dia desde o início da pandemia na Itália. No momento, havia um total de 4.032 mortos no território italiano desde que o vírus chegou ao país europeu. Cientistas do mundo inteiro tentam fazer com que remédios já conhecidos possam ser eficazes no tratamento do Covid-19. As pesquisas se realizam em vários países. Olha, na quinta-feira, dia 19, no período noturno, é uma notícia aqui da área policial, dando uma paradinha sobre essa divulgação do coronavírus, para a gente não ficar só no mesmo assunto. Bem, na quinta-feira, então, dia 19 de março de 2020, no período da noite, um homem de 40 anos foi morto em Linhares. Ele morreu dentro de um bar na cidade de Linhares, na região norte do estado do Espírito Santo. Esse homem chegou correndo e caiu no chão do estabelecimento. Próximo ao bar, havia um veículo automotor, um carro que provavelmente seria da vítima. Meu Deus do céu. Não é fácil, né? A violência urbana acontece aqui no norte. Eu falo de Colatina, região noroeste. Do lado de Colatina tem Linhares, região norte. Linhares é um dos municípios mais violentos da nossa região e do estado do Espírito Santo, infelizmente. Bem, uma outra notícia agora sobre a vacinação contra a gripe. Na segunda-feira começará a vacinação nacional contra a gripe influenza nas unidades de saúde de todo o país. O governo federal, antecipou essa votação. É orientado ao beneficiado com a vacina, olha o que é orientado ao beneficiado com essa vacina, manter uma certa distância entre as pessoas. Quando você for, a partir de segunda-feira, se vacinar, mantenha uma certa distância entre o outro que vai vacinar. Em Colatina, as pessoas que têm direito devem procurar as unidades de saúde das comunidades. E no bairro São Silvano, o serviço não será oferecido na unidade de saúde, sim nas dependências do Clube ACD. Então, São Silvano, o bairro mais importante economicamente em Colatina, a vacinação para idosos, que começa com idosos, profissionais de saúde, o primeiro grupo beneficiado, vai ser em São Silvano, na ACD, Clube ACD. Você procure as informações no local. Nas outras comunidades, nas unidades de saúde. Os especialistas informam que essa vacina não protege contra o coronavírus, gente. É a doença que ainda não conta com medicamento. A imunização, a partir do dia 23, segunda-feira, é para proteger contra a gripe influenza. Uma informação também a respeito do coronavírus. Um cálculo aí, até ontem, sexta-feira, é de que 10 mil pessoas no mundo já morreram por causa do novo coronavírus. No Brasil, ainda estávamos com 8 mortes, que a gente lamenta muito, mas os dados do início da tarde de sexta-feira. Bem, aqui temos uma informação da ACAPES, Associação Capixaba de Supermercados. O presidente, ou superintendente do órgão, Hélio Schneider, informou que o consumidor pode ficar despreocupado, pois não haverá desabastecimento de produtos nos supermercados. Quanto ao álcool em gel, que era produto de baixa rotatividade, teve grande procura no atual momento de coronavírus, houve uma falta diante da grande procura, mas os estoques estão sendo repostos, disse o dirigente da entidade. Um medicamento para combater a malária já teve resultados positivos para combater o novo coronavírus, segundo se informa na imprensa em geral. No entanto, como é para tratamento de um vírus novo, os estudos e pesquisas ainda continuam. O tratamento seria com hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina é um medicamento barato e poderia ser um recurso emergencial a mais para frear a pandemia. Mas é apenas um estudo que está sendo feito, ainda não a indicação. É apenas um indicativo, digamos assim, para a saída dessa crise sanitária mundial. O Ministério da Saúde proibirá, aqui no Brasil, a venda nas farmácias
a não ser com prescrição médica, pois se houver uma grande demanda, poderá haver desabastecimento se a sua indicação for confirmada para o tratamento do vírus. Se o medicamento for aprovado nas pesquisas, será, no caso aí, somente para pessoas contaminadas e associado a outros remédios. Para outros casos, o SUS o distribui gratuitamente, né? Bem, há informações de que o novo coronavírus pode ficar impregnado num papel durante 6 dias, mas isso é muito controverso. Se esse vírus fica num papel, numa porta, por isso que tem que haver a limpeza. Então eu vi uma especialista falando que poderia ficar em torno de 6 dias, mas não há ainda um estudo concreto sobre isso. Por isso é importante, então, a limpeza do ambiente, equipamentos e as próprias pessoas fazerem a sua limpeza das mãos, né? Olha aqui, né? De todos os lados, né? Aqui todos os dedos, limpa por aqui, olha, a ponta dos dedos, limpa o pulso, com água e sabão mesmo, gente, não precisa de álcool gel. No INSS, todos os atendimentos estão suspensos temporariamente até nova determinação. É uma questão de saúde pública. Vai passar isso. E uma mulher que foi ao casamento de uma digital influencer na Bahia está internada na Grande Vitória com os sintomas do coronavírus, hein? Mais de 50 países já fecharam as fronteiras. Sendo assim, há muitos viajantes no Brasil e de outros países praticamente sem poder sair de onde estão. Um grande problema é que o dinheiro está acabando. Já pensou a pessoa ficar num país fora do período planejado? Muitos não sabem o que fazer. Há dificuldades de contato com as companhias aéreas, porque é uma coisa nova, uma coisa inédita no mundo. Nós temos que ter calma nesse momento, né? Não criar pânico, ficar calmo, com sobriedade, serenidade, prudência, e tudo vai se resolver no tempo certo. Uma notícia policial aqui, eu acho que eu já falei, né, uma notícia que eu ia repetir, mas eu já falei. Eu vou falar sobre a sexta-feira ontem, eu não tenho dados de hoje, conforme eu já disse para vocês, eu fecho meu jornal num dia anterior. Na manhã de sexta-feira, o estado do Espírito Santo tinha 13 casos confirmados de coronavírus e 488 suspeitos. Agora, esses números mudam. Eu estou falando de ontem. Vocês procurem se atualizar se quiserem, né? Tem gente que também não quer ficar se atualizando sobre esses números. Parques estaduais estão fechados. Em bancos, só casos específicos para recebimento no caixa. O Estado não entrou ainda numa situação exponencial, felizmente. Na semana que vem, podem haver entre 30, olha a previsão, né? Entre 30 a 40 pessoas a mais com testes positivos, segundo o coordenador da Secretaria de Saúde para Coronavírus, Luiz Carlos Reblin. Então, hoje, 448 suspeitos, 13 casos confirmados. Na semana que vem, pode haver dos 13 passar para 30 ou 40. Porque ela vai chegando e depois tem um pico, depois ela vai acabar. Mas para isso nós temos que colaborar ficando em casa, evitando aglomerações. Porque ela se transmite no meio das pessoas. O médico Henrique Bonaldi, cardiologista, diz que o isolamento social é fundamental para passar por esse período do novo coronavírus. Para ele, a fim de evitar a contaminação que ocorreu na Itália, a orientação é não sair às ruas. É a única coisa que se pede à população. Uma portaria publicada na sexta-feira, ontem, pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, proíbe as visitas aos pacientes internados na rede pública hospitalar. Há casos específicos de visitas que podem ser analisados caso a caso, né? Casos específicos que podem ser analisados. Os laudos para solicitações de alguns produtos e medicamentos ficam prorrogados por alguns meses. Bem,
é difícil a gente falar isso, não pode visitar. Mas é visando a própria saúde do enfermo, daquele que está no hospital, e daquele que vai visitar também, né? Então, há situações específicas de visitas que devem ser analisadas caso a caso. Então, se você tem alguém internado, vai procurar a direção do hospital, o médico, né? Bem, agora outra notícia, essa aqui é policial, para a gente sair um pouquinho do coronavírus. Um homem de cerca de 50 anos foi vítima de latrocínio no bairro Vista da Serra, município da Serra. Ele foi abordado por criminosos que exigiram dinheiro e quando ele disse que não tinha, foi baleado. A vítima foi levada para atendimento médico na UPA Serrana, mas não resistiu e veio a óbito. E no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, houve tiroteio em que uma moça e um rapaz foram baleados. Essa ocorrência é de quinta-feira, dia 19 de março. Porque a gente está falando muito pouco sobre essas notícias policiais, mas de vez em quando é bom colocar. Olha, a entrada de ônibus e vans de turismo em Guarapari foi suspensa por meio de decreto do prefeito da cidade. Então, é outra medida também para conter o avanço do coronavírus. Há barreiras na entrada da cidade de Guarapari. 2 ônibus de São Paulo e Bahia tiveram que retornar ao chegarem nos limites do município. Eles tiveram que retornar. O decreto não proíbe a entrada de ônibus interestaduais, os chamados de linha, cuja competência é do governo do estado para tomar essa medida. Então, é uma informação que a gente passa para vocês. Vamos lá a outras informações. Nós temos muitas informações ainda para vocês ficarem bem informados. Mas eu procuro resumir porque não quero passar muitas informações por causa da falta de condição de absorção. Ninguém consegue absorver tudo. Mas os fatos mais importantes eu passo para vocês. Vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem. O jornal A Tribuna, ele tem mais de 80 anos. É um jornal importante, é o único jornal impresso, aliás, do nosso estado do Espírito Santo. Por isso, é importante nós darmos apoio para que ele permaneça. Você não encontra nas bancas o jornal diário, mas a não ser o jornal A Tribuna. Mas antes de falar as manchetes do jornal A Tribuna, deixa eu falar a cotação dos produtos agrícolas no fechamento dos negócios da semana. O café, porque tem muitos cafeicultores em Colatina, é importante a gente passar essas informações. O café, a saca de 60 quilos, no Centro de Comércio de Café de Vitória. Fechou a semana valendo. Vamos lá. O Arábica 6, bebida dura, com até 12% de umidade, Arábica 6, R$ 523. 523. Arábica 7, 395. Conilon 7, 316. Então vamos repetir para você anotar aí, você que lida com o café. Fechamento de negócios da semana no Centro de Comércio de Café de Vitória. Arábica 6, 523. Arábica 7, 395. Conilon 7, com até 13% de umidade, R$ 316. Tá bom? É para você ficar sabendo do que acontece. Nós passamos aqui todas as informações de uma forma resumida, mas sempre com cuidado para não passar notícia que não interessa. Então são notícias importantes. Vamos lá as manchetes agora do jornal impresso A Tribuna de ontem. Caixa suspende pagamento da casa própria por 2 meses. Olha aí, quem paga a casa própria, a Caixa suspende esse pagamento. Os clientes vão poder pedir mais prazo para pagar o financiamento pelo site, pelos aplicativos para celular. Entre outras medidas contra a crise do coronavírus estão a redução de taxa de juros e a ampliação de linhas de crédito consignado. E a partir de ontem, no caso, os bancos estarão de portas fechadas e com acesso restrito. Algumas pessoas poderão entrar, mas não todo mundo, tá ok? Estado terá até 150 mil demissões, dizem especialistas. Conselho médico libera consultas pela internet.
Hospital da Serra é exclusivo para casos de coronavírus. Solidariedade na quarentena. Natália Vaz teve a iniciativa de fazer compras para os vizinhos, como para aposentadas Zuleika Ribeiro de Carvalho. Seleções abertas com salário de até R$ 11.040 em 5 prefeituras. Produtos naturais estão em alta na indústria da beleza. Terapeuta capilar Paula Breder diz que benefício é uma tendência mundial. Outra manchete. Brasileirão pode voltar ao mata-mata. Motoristas vão emitir licenciamento em casa. Vamos a outras notícias. É importante sempre passar as notícias resumidas. Já falei a capa de A Tribuna, agora vamos a outras informações. Não vamos ficar aqui só parado nisso não. Covid-19. Agora, mais uma vez, vamos falar sobre o coronavírus. O Ministério da Saúde anunciou mudanças nos protocolos adotados nos postos de saúde em razão da epidemia do novo coronavírus. As novas regras dizem respeito ao atendimento dos pacientes com sintomas da doença e ao encaminhamento de casos mais graves. De acordo com o protocolo, pessoas com sintomas respiratórios devem comunicar a situação assim que chegarem aos postos. Quem estiver nessa condição terá um tratamento específico com prioridade para idosos acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, gestantes e mulheres dentro do prazo de até 45 dias após o parto. A notícia completa está no meu blog, hein? Tá? Então você pode acessar o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. O presidente Bolsonaro anuncia fechamento de mais fronteiras. Já tinha sido fechada parcialmente a fronteira com a Venezuela, agora o presidente Bolsonaro anunciou que a partir da quinta-feira, estrangeiros da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname não poderão entrar no Brasil por meio das fronteiras terrestres. Então é mais uma medida que nós temos que tomar, gente. Eu sei que é um remédio amargo, mas nós temos que tomar porque a proliferação da doença é muito grande. Agora, uma notícia boa: coronavírus não afetará os alimentos, né? O alimento está garantido. Os brasileiros não precisam estocar alimentos. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o país não sofrerá com desabastecimento de alimentos no mercado. Isso porque o setor agropecuário do Brasil segue com produção normal. O Brasil é um grande celeiro, produtor de alimentos, e não precisamos ter nenhuma expectativa negativa de que não teremos alimentos para o nosso povo, afirmou a ministra Tereza Cristina, então acalmando as pessoas, porque não haverá problema nesse setor. Bem, aqui temos uma nota da Prefeitura. A Prefeitura suspendeu as atividades na Biblioteca Pública Municipal, Casa da Cultura, Estação Cidadania no bairro Colômbia e Monumento do Cristo Redentor. Atividades culturais suspensas. Então, não há atividades nesses locais, tá bom? Deixa eu ver, a Diocese de Colatina também emitiu um comunicado, assinado pelo bispo, e é um comunicado longo. Eu fiz uma gravação de imagens e voz. Você pode acessar o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Lá você acessa e coloca o meu nome, Paulo Maciel, e comunicado da Diocese de Colatina, você vai chegar a ele. Entre esses informes do bispo estão que os atendimentos de confissão poderão acontecer. Olha, não estão suspensos os atendimentos de confissões, não. Poderão acontecer, mas em horários flexíveis e em locais adequados e determinados pelos padres nas suas paróquias. Então, por exemplo, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, o padre José Valdeci Romão diz que a confissão ela será possibilitada ao fiel
desde que ele telefone. Ele tem que telefonar e marcar o horário para não haver aglomeração de pessoas para a confissão. Então, a confissão continua, mas você tem que marcar por telefone. As igrejas permanecem abertas para visitação e orações. Então tem que manter o clima orante, com música, velas, mas não haverá a missa na igreja. Mas a igreja poderá ficar aberta. O fiel poderá fazer a visita ao Santíssimo Sacramento. Agora, estão suspensas, sim, atividades religiosas, né, celebrações, missas, batizados, mutirões de confissão, crismas, celebrações da palavra, exéquias, bênçãos. Bem, o decreto completo você vai ler, eu já disse, vai ler ou ouvir, porque eu tenho vídeo também que eu gravei, né? E você pode acessar meus endereços aí, tá bom? Bem, a Anvisa aprova 8 testes rápidos para o Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou os primeiros 8 testes rápidos para o diagnóstico de Covid-19. Os novos produtos são voltados para o uso profissional e permitem a leitura dos resultados, em média, em 15 minutos. Olha que notícia boa, né, da Anvisa. Acesse meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e você vai ter as informações completas. Temos uma notícia aqui da polícia? Porque temos que passar outras notícias também para vocês, gente. Olha aí, a Polícia Militar recupera veículos roubados. Vamos a essa notícia, que é importante. Eu gosto de falar sobre recuperação de veículos, porque a pessoa ser roubada ou furtada não é fácil. A PM recuperou 2 veículos roubados em Pedro Canário e prendeu 3 integrantes de uma possível quadrilha que atua no norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Após ligação via 190, a guarnição da polícia se deslocou ao distrito de Taquara, zona rural de Pedro Canário, quando conseguiu ter êxito nessa operação. Tá vendo como é que é importante você ligar para o 190, que é o da Polícia Militar, e tem também o 181, que é da Polícia Civil. E ainda sobre a Polícia Militar, uma arma de fogo foi apreendida em Cachoeiro. A PM apreendeu uma arma de fogo com 2 indivíduos no bairro BNH, em Cachoeiro. A arma foi uma pistola marca Bersa, fabricação argentina, calibre 9mm. Também um carregador municiado com 16 munições do mesmo calibre. Puxa vida, hein? Os indivíduos presos, eles estavam numa motocicleta Honda CG 150. Olha aí a polícia agindo no sul, município de Cachoeiro de Itapemirim. Bem, não dá para falar todas as notícias, só vou dizer aqui que aconteceu a primeira sessão EAD do Congresso Nacional, do Senado. EAD quer dizer ensino à distância. Bem, não é o nome mais correto, é sessão virtual inédita, né? Virtual, remota. Então, por meio de uma sessão virtual, histórica e inédita, o Senado aprovou com quórum de 75 senadores por unanimidade, na sexta-feira, ontem, o projeto que reconhece que o país está em estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo coronavírus. O governo do presidente Jair Bolsonaro foi quem enviou esse projeto. Como qualquer alteração na proposta obrigaria o texto a ser analisado mais uma vez pela Câmara, o relator decidiu submeter o mesmo texto aprovado pelos deputados na última quarta-feira aos senadores. Então, aprovado no Senado esse projeto que dá um pouco mais de liberdade ao governo para investir na saúde agora nesse momento. E, inclusive, agora tem uma notícia também do Conselho Federal de Medicina. Olha, diante da chegada da doença do coronavírus ao Brasil, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a possibilidade de serem adotadas no país, em caráter excepcional, modalidades da telemedicina. De acordo com a entidade, a autorização tem por objetivo proteger tanto a saúde dos médicos como dos médicos e dos pacientes. Telemedicina é o exercício da medicina por meio da utilização de metodologias interativas de comunicação
audiovisual de dados, quer dizer, via internet. Então, é temporário, hein, gente? Isso não é algo assim que a gente pode dizer, vai ficar a partir de agora para sempre. Não, é temporário. Uma notícia boa também é da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma resolução em que libera a fabricação e venda de produtos como álcool gel e desinfetantes. As regras se aplicam a preparações antissépticas e sanitizantes ou sanitarizantes oficinais, obtidas por meio de manipulação. Segundo a Anvisa, a medida é extraordinária e temporária e foi motivada pela situação de emergência de saúde pública internacional provocada pelo coronavírus. Bem, terão permissão para fabricar e vender os produtos as empresas de medicamentos saneantes e cosméticos regularizadas, hein? As que estão regularizadas com autorização de funcionamento, alvará ou licença sanitária. A notícia completa você vai ler no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vou passar mais uma notícia aqui, né? Essa notícia do ex-vocalista Marquinhos da banda Reflexos. Ele está tratando um problema grave de saúde, nem sei se eu já falei, né? Mas é algo que me chamou a atenção, porque o jornalista disse que ele recebe R$50 mensais ou R$400 de direitos autorais. Então eu não entendi, né? Eu achei muito pouco, 50 mensais. Se ele foi um artista muito famoso, as músicas dele eram cantadas em grande parte da Bahia, e de repente a pessoa fica doente e tem um direito autoral de R$400, eu achei muito pouco, né? Mas, enfim, é a notícia, é a vida, né? Às vezes a pessoa pensa que é famoso e vai ficar famoso para a vida toda, não é assim. Nós temos que ter todo cuidado quando a gente está no auge, né? Para fazer uma previdência, tomar cuidado, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá? É importante a gente ter essa noção, porque às vezes o sucesso nos toma, de uma certa forma, a nossa consciência e que a gente esquece as outras coisas. Não estou falando que é o caso específico desse artista, mas estou falando que, de um modo geral. Bem, o dólar emenda a sua segunda queda, mas mesmo assim fechou acima de R$5 na semana. O dólar comercial teve queda de 1,5%, cotado a R$5,02. Então fechou em queda ontem, né? Na sexta-feira, em queda de 1,5%, cotado a R$5,02. Informação para você que está sempre aqui acessando o Web Jornal do Paulo Maciel, 2 dias seguidos de queda. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Eu desejo a todos um bom fim de semana. Vamos ficar em casa, vamos rezar, vamos assistir às missas pela internet. facebook.com Catedral de Colatina é a rede social da Catedral. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus para todos. El Shaddai, Deus onipotente, El Shaddai, traduzindo do hebraico para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele haverá de prover, acredite. E Maranata, ou Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, vem Senhor, vinde Senhor Jesus, a segunda vinda dele que nós aguardamos e na expectativa de que seremos adicionados no paraíso eterno por ele. Para isso, vamos nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar piamente que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz. Pense para cima, dê um up na vida.